Sejam bem-vindos ao canal Alma em Evolução. É muito importante que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o like, compartilhem nossos vídeos e comentem o que acharam do vídeo e se tem algum tema que gostariam de ver no canal. O assunto do vídeo de hoje é Camille Flammarion e os espíritos na astronomia e psicologia. Camille Flammarion, um nome que ecoa entre as estrelas e atravessa os séculos como um dos grandes sábios do diálogo entre ciência e espiritualidade. Astrônomo, escritor e espiritualista, Flammarion não apenas desvendou os mistérios do céu, mas também se debruçou sobre os enigmas da alma. Neste vídeo, vamos explorar como Camille Flammarion enxergava os espíritos dentro da astronomia e da psicologia através de suas obras e ideias que influenciaram profundamente o espiritismo científico e filosófico. Vamos mergulhar nessa jornada fascinante que une os mundos visíveis e invisíveis, ancorada na ciência, mas aberta à transcendência. Flammarion não foi apenas um cientista visionário, ele foi uma ponte viva entre o telescópio e o além, entre o cérebro humano e a alma imortal. Ele buscou respostas para questões fundamentais. Existe vida em outros planetas? O que acontece após a morte? O pensamento sobrevive à matéria? Qual o papel do espírito na evolução do cosmos? Camille Flammarion, o astrônomo e o espiritualista. Camille Flammarion nasceu em 1842 em Montigny-le-Roi, na França. Desde jovem demonstrou grande fascínio pelo céu. Aos 16 anos, começou a trabalhar no Observatório de Paris, onde estudou astronomia com seriedade e dedicação. Publicou seu primeiro livro aos 19 anos, intitulado A Pluralidade dos Mundos Habitados, que já revelava sua inclinação espiritualista. Entretanto, sua curiosidade não se limitava às órbitas planetárias ou às manchas solares. Ele queria entender o lugar da alma humana no cosmos. A busca pela verdade, segundo Flammarion, deveria incluir o estudo das forças invisíveis e dos fenômenos considerados ocultos, mas que eram apenas mal compreendidos. Flammarion escreveu mais de 50 livros, sendo muitos voltados à astronomia popular, como Astronomia Popular e As Estrelas e os Curiosos do Céu. Porém, outras obras como O Desconhecido e A Morte e o Seu Mistério mergulham profundamente em questões espirituais. Ele acreditava que o universo era uma manifestação do espírito e que a evolução não era apenas biológica, mas espiritual. Segundo Gabriel Delany, Flammarion foi uma das mentes mais abertas do século XIX. Herculano Pires o descreveu como uma consciência cósmica em ação. Hermínio de Miranda destacou seu método de investigação equilibrado, que unia rigor científico e abertura espiritual. Ele foi um verdadeiro precursor do pensamento integrativo que o espiritismo propõe. Astronomia e a pluralidade dos mundos habitados. Em A Pluralidade dos Mundos Habitados, Flammarion defende que a vastidão do cosmos aponta para a existência de vida em outros planetas. Para ele, seria um desperdício de espaço e energia imaginar um universo com trilhões de astros destinados apenas à contemplação humana. A tese de Flammarion baseia-se não apenas em especulações filosóficas, mas também em princípios científicos. Ele estudava a composição atmosférica de planetas, as distâncias estelares e as condições físicas favoráveis à vida. Mas o ponto central de sua obra era espiritual. Os mundos habitados seriam lares para diferentes tipos de espíritos em evolução. Ele afirma: se a alma é imortal, ela deve progredir em diversos estágios de existência, talvez em diferentes esferas cósmicas. A Terra não pode ser seu único campo de ação. Essa ideia se alinha à teoria dos mundos habitados de Allan Kardec e à concepção de progresso contínuo da alma. Deolindo Amorim, em O Espiritismo e a Crítica Científica, reconhece que Flammarion deu à astronomia uma nova dimensão, a do espírito. Amorim diz que a obra de Flammarion reforça o princípio da pluralidade dos mundos habitados, essencial ao espiritismo, não como crença cega, mas como dedução racional e filosófica. Essa concepção também é sustentada por Alfred Russel Wallace, que argumentava que o universo é organizado para o desenvolvimento espiritual
e não apenas para a sobrevivência física. O cosmos, para Flammarion, é um grande campo de experiências para as almas em evolução. Cada mundo tem seu papel na educação do espírito. Os espíritos e a ciência do invisível. Flammarion participou de inúmeras investigações com médiuns, sobretudo aqueles que produziam fenômenos físicos, como levitação, materializações e voz direta. Ele documentou fenômenos observados em sessões com médiuns como Eusápia Palladino, Florence Cook e outros. Em sua obra O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, ele analisa centenas de relatos, utilizando uma linguagem acessível, porém crítica. Flammarion não aceitava facilmente qualquer fenômeno. Buscava testemunhos cruzados, observações controladas e, sempre que possível, repetibilidade. William Crookes, físico inglês e também pesquisador psíquico, elogiava o cuidado com que Flammarion analisava os fatos. Crookes realizou estudos rigorosos com Florence Cook, sob controle científico, e chegou a observar materializações em condições controladas. Flammarion estava entre os poucos cientistas que davam valor a esses experimentos sem cair no dogmatismo ou na ingenuidade. Ernesto Bozano, em A Crise da Morte, cita Flammarion como um dos precursores da psicologia espiritualista, afirmando que suas observações foram decisivas para a construção de uma abordagem científica do pós-vida. Bozano considerava seus relatos como provas objetivas da sobrevivência da alma, especialmente nos casos de aparições e comunicações mediúnicas controladas. Flammarion via os fenômenos mediúnicos como evidência da existência e ação dos espíritos. Em um de seus textos escreve: "A morte não é o fim da vida, é apenas o fim de uma forma de manifestação." A psicologia da alma. Flammarion e os estados psíquicos superiores. Camille Flammarion foi um dos primeiros a defender que a alma possui camadas profundas de consciência, muitas vezes inacessíveis ao estado de vigília. Ele estudou casos de sonambulismo lúcido, mediunidade de desdobramento e percepções extrasensoriais. Em O Desconhecido, Flammarion relatou experiências de pessoas que, durante o sono ou em estado de transe, conseguiam descrever acontecimentos à distância, prever fatos futuros ou relatar encontros com espíritos. Tais ocorrências para ele eram manifestações legítimas da alma em ação livre. Hermínio de Miranda, em sua obra Diálogo com as Sombras, elogia essa visão de Flammarion como precursor da psicologia transpessoal. Segundo Miranda, o astrônomo antecipou muitos conceitos que hoje são estudados por correntes sérias da ciência psíquica. Flammarion acreditava que a mente humana era como uma lente, cuja claridade dependia do grau de evolução espiritual. Os estados de consciência superior revelariam verdades ocultas à percepção ordinária. Isso o levou a considerar que muitos gênios da arte, da ciência e da filosofia talvez estivessem em contato inconsciente com planos espirituais mais elevados. A reencarnação e a lei do progresso. Flammarion não apenas acreditava na imortalidade da alma, mas também na sua progressiva reencarnação. Em A Morte e o Seu Mistério, ele recolhe relatos documentados de experiências de quase morte, lembranças de vidas passadas e fenômenos de identidade espiritual persistente. Para Flammarion, a reencarnação era a única explicação racional para as desigualdades da vida, os talentos inatos e os destinos aparentemente injustos. O espírito, após a morte, continuaria sua evolução em outros corpos, em outros tempos e talvez em outros mundos. Carlos Imbassarri, em sua obra A Sobrevivência do Espírito e os Problemas do Além, faz eco a essa ideia e aponta como Flammarion compreendeu a reencarnação não como um dogma, mas como uma necessidade filosófica e científica da lei de progresso. A alma aprende, sofre, experimenta e retorna, até atingir um grau superior de consciência. A influência de Flammarion no espiritismo científico. Embora não tenha sido um espírita no sentido estrito, Flammarion foi amigo e colaborador próximo de Allan Kardec. Eles trocaram correspondência, e Flammarion proferiu o discurso no túmulo de Kardec, prestando-lhe uma das mais belas homenagens do século XIX. Herculano Pires, em Introdução à Filosofia Espírita,
lembra que Flammarion foi decisivo para manter viva a vertente científica do espiritismo, mesmo diante do avanço do materialismo. Ele mostrou que era possível ser cientista e espiritualista ao mesmo tempo, sem negar nem a razão nem a fé. O legado cósmico de Camille Flammarion. Camille Flammarion deixou um legado que ultrapassa o tempo. Ele nos ensinou que a ciência pode ser aliada da espiritualidade, que o céu estrelado é um livro aberto para o espírito desperto e que a morte não é um abismo, mas uma ponte. Sua vida foi uma ode à busca da verdade, uma verdade que não teme investigar, mas também não se fecha à intuição, à sensibilidade, ao mistério. Seu pensamento continua atual e necessário, num mundo que clama por reconciliação entre razão e espírito. Que o exemplo de Flammarion nos inspire a olhar o céu não apenas com olhos físicos, mas com os olhos da alma. Que possamos continuar sua jornada, buscando luz nas estrelas e sabedoria no invisível. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Alma em Evolução. Deixe nos comentários sua opinião e sugestões para os próximos temas. Até a próxima jornada espiritual.